Olá, alunos! Na aula de hoje vamos falar a respeito de administração de projetos. Inicialmente vamos comentar um pouquinho a respeito da função do gestor. O gestor, a ele cabe a responsabilidade sobre o planejamento, a organização, a direção e o controle, né, da administração. Então, essa responsabilidade ela é delegada à sua equipe técnica, mas a responsabilidade principal recai sobre o gestor. Então, é de especial importância que ele tenha consigo equipe de confiança que possa desenvolver a administração por toda a administração pública, como a gente vem estudando. Dentro dessa esfera, nós temos a definição da competência das equipes, né, que envolvem o projeto. Essa competência, existem algumas técnicas da administração que a gente pode comentar brevemente, que são, por exemplo, a gestão por competências, em que há o famoso chá, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, que fazem parte de cada indivíduo, mas que num conjunto de colaboradores se somam, né? Ou seja, um conhecimento que um tem e outro não, há um compartilhamento desse conhecimento e todos acabam ganhando e se desenvolvendo mutuamente, assim como habilidades e atitudes também. Quando uma determinada equipe não possui o chá para desenvolver determinado projeto, há uma lacuna, um gap de competências que devem ser desenvolvidas pela administração ou devem ser capacitadas para desenvolver esses conhecimentos necessários, habilidades e atitudes que são necessárias para desenvolver esse projeto de tão importância para a administração. Então, deve-se minimizar esse gap à medida que se faz novos planos de capacitação para as equipes técnicas para a gestão dos projetos. Em termos de planejamento e desempenho dos próprios usos dos recursos da administração, em termos de desenvolvimento de projetos, o ideal que se faça é o planejamento desses custos, tanto na hora do planejamento, mas depois na execução principalmente, para se verificar se isso está sendo desempenhado de uma forma coerente com o planejamento ou se está havendo alguns desvios da trajetória que havia sido definida. Esses desvios eles podem ser acompanhados via gráficos para se mostrar a evolução do processo de planejamento e administração de determinado projeto. Na administração pública, principalmente, algumas situações de restrição de recursos que podem exigir esses ajustes no planejamento, em alguma medida, para que se possa chegar ao final de determinado projeto e atingir os resultados esperados. Obviamente que, em alguns casos, esse recurso que foi definido, foi extraído, ele pode comprometer sobremaneira os resultados. Então, cabe ao gestor e à equipe técnica pensar alternativas para se minimizar os impactos negativos de uma possível redução de recursos nesse próprio ajuste ao que havia sido executado. E em termos de execução, há que se ter a disciplina para que se possa executar de uma forma coerente com o planejamento e com esse monitoramento e avaliação que vai sendo desempenhado ao longo desse período. Então, primeiramente, a execução do que havia sido planejado, porque isso foi um acordo que foi estabelecido, o gestor, equipe técnica, alta cúpula da gestão pública, desvios dessa trajetória só em casos realmente de que você necessita aprimorar ou em função de alguma variável ambiental que afetou.
A visão, ela precisa ser sempre holística, ou seja, analisar o todo, o conjunto de fatores. A visão, a concentração e o foco, ela é sempre importante também. Porém, existem vários fatores que afetam de determinadas medidas o projeto, que elas precisam ser avaliadas, quais são os seus possíveis impactos, quais são as suas as avaliações que são feitas em decorrência disso, correto? E ainda, tanto o gestor como a equipe técnica precisa ter conhecimentos mais aprofundados a respeito do orçamento público, né, e a sua execução, porque tudo que a gente executa dentro da administração pública, ele passa por esse crivo do orçamento. Então, é necessário que a gente tenha conhecimento a respeito disso. Segmentos sociais e beneficiários, quem são efetivamente o nosso público que será atingido e atendido por esse projeto. Planejamento estratégico, tático e operacional, considerando o estratégico um planejamento de alta complexidade que envolve toda a instituição. O tático mais a nível de média gestão e o operacional as ações que são efetivamente realizadas junto aos beneficiários ou junto à população atendida. E habilidades e capacidade de absorção de conhecimentos técnicos que a equipe e gestor acabam aprimorando à medida em que vão executando e vão trabalhando em projetos de N finalidades, né? E ainda, como já se deve ter noção, tudo na administração pública, e ainda mais se tratando de projetos, passa por um crivo da gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela é de especial importância para os projetos em decorrência de que você precisa ter habilidades de liderança, e a liderança aqui eu não me refiro nem à autocrática, que é a liderança, o poder de mando, mas sim uma liderança que considere também autocrático, ou liberal, ou mesmo o democrático, mas que faça com que os processos ocorram. Esse é o processo de liderança. O processo de liderança, assim como a gente entende na administração, que a gente atinge os objetivos por meio das pessoas, né? São as pessoas que vão desenvolver, a gente não consegue fazer nada isoladamente e a gente precisa delas para desenvolver. A liderança vem nesse cenário mostrar para nós como que deve ser feita a gestão das pessoas no sentido de que elas possam produzir de uma forma harmônica. Para isso também é importante a comunicação, a influência, né? O diálogo ele deve sempre existir dentro dessas equipes no sentido de que se algo está ocorrendo de uma forma que não é ideal, que essa comunicação flua e se resolvam os problemas, né? Que as possibilidades de resolução quando o problema está no início são muito maiores do que quando ele já é um problema maior, né? E a negociação e solução de problemas, ela deve sempre estar permeando esse processo, porque vão existir conflitos, não são poucos, eles sempre são ocasionados por atritos de ideias divergentes, mas essa resolução desse conflito deve partir do líder, que ele possa mediar essa solução da medida que ele vai aparecendo, vai havendo esse conflito entre as pessoas para buscar o melhor para o projeto. Então, essa mediação para a resolução desses conflitos deve ocorrer e quem concilia é o líder, né, que deve buscar essa harmonia dentro da equipe para que você produza projetos com a melhor eficiência e consiga conduzir aos resultados mais satisfatórios. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado da aula
Muito obrigado.